Bom, e cá está, mais uma vez viemos conhecer uma outra instituição aqui da zona de São José, na Califórnia, que também nos foi indicada como relevante para a comunidade e com uma história bastante antiga. Temos aqui connosco o Sr. Décio Oliveira, ele é atualmente o Presidente da Direção, já o foi anteriormente, de maneira que ninguém melhor que ele para nos ajudar a conhecer um bocadinho a história do Portuguese Athletic Club e obviamente também como é que atualmente funciona e quais são os eventos que aqui acontecem. Sr. Décio, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade de nos receber aqui. Ajude-nos a conhecer o porquê da existência deste Portuguese Athletic Club, o PAC, como é vulgarmente conhecido, como é que isto começou e atualmente como é que funciona e o que é que acontece aqui com regularidade. Um grupo de rapazes açorianos e um madeirense gostavam de jogar ao futebol e iam aqui para o parque jogar e um dia resolveram que deviam formar um clube. E com a ajuda do Sr. Marcela, que tinha uma agência de viagens, ele acolheu-os, começaram a ter reuniões e assim nasceu o Atlético. Quem é que vai treinar? E aparece o Francisco Bruno, que era natural de Faial, das Angústias, e era treinador no Atlético das Angústias. E daí é que veio o nome do Portuguese Athletic Club. Depois, mais tarde, em 66, a Irmandade do Espírito Santo em Santa Clara cedeu-lhes a cave, onde foi a primeira sede do Atlético. Quando eu entrei para a presidência em 67, eu tentei sair de lá porque não tinha as facilidades que a gente necessitava e trabalhando aqui com um grande amigo, Alberto Soares, que era um dos barras da Irmandade do Espírito Santo em São José, conseguimos nos fins de 68 vir para o Atlético. Este salão era uma coisa antiga, não tinha mesmo nada que nos satisfizesse e o que fizemos foi derrubar tudo cá dentro, tudo. Ficou só nas paredes os barrotes, nada mais. E com voluntários fizemos isto que está à vista. Depois do incêndio, depois tivemos que remodelar, fizemos umas poucas alterações, mas ficou praticamente a mesma coisa. Muito bem, o Atlético cumpre atualmente os seus princípios de fundação. Presentemente temos 18 equipas de futebol, a começar com crianças de 7 anos. Ao todo, quantos atletas estão envolvidos atualmente na atividade do clube? São 18 equipas ativas. Com quantos elementos na totalidade? Tem ideia de quantos atletas ao todo? São 11 cada um, deve ter 15 em cada um, a multiplicar por 18. Os outros façam as contas, não é? Mas no princípio era apenas a primeira e a segunda, os júniores como eram chamados. Depois, mais tarde, porque antes só portugueses é que jogavam, Okay. não havia estrangeiros. Mais tarde aparece um mexicano que era professor de liceu e queria jogar no Atlético. E a gente resolveu que também um homem que tem boa apresentação, um homem educado e tal. Um dia chega aqui um russo, queria também jogar no Atlético, o Vítor. Eu disse, eu quero jogar no Atlético. Eu disse, tens que ser português. Eu sou brasileiro, sou português. 2 meses depois, aparece um japonês de 3 pés de altura, o Tomazinho, como a gente chamava, e também queria jogar no Atlético, a falar inglês, ok? E eu disse, se fosse português, podia jogar. Se o Victor pode jogar, eu também posso, eu sou brasileiro também. E aí começou, depois um defesa, o João, era mexicano, também uma excelente criatura, e presentemente, infelizmente, 99% são mexicanos. Mas andam com o emblema do Atlético, onde quer que vão. Como se fosse. Sim, adoro. Faz-me lembrar quando estive em Santa Catarina, os açorianos de Santa Catarina são mais açorianos do que nós lá. Eu falei com malta de... Santa Catarina no Brasil, não é? Sim, Santa Catarina. Florianópolis, Floripa, como ele chama. E eu notei aquele amor que tinha aos Açores. E bibliotecas lindas,
Sr. Décio, temos aqui à sua direita aqui a vossa montra de troféus. Há aqui imensos troféus. Sabemos que houve aqui um incêndio que se calhar provavelmente na altura também devorou aqui algum do vosso espólio. Ajude-nos a perceber a história de alguns desses troféus. Deve haver aqui troféus mais especiais que outros. O que é que isto representa atualmente para o Atlético? Os melhores troféus que tivemos foi quando fazíamos o torneio em que vinham 2 equipas do Canadá e equipas de toda a Califórnia, do norte ao sul. Muito bem. Isto celebrava-se mais ou menos aí em março e era uma coisa fantástica mesmo. Era como um encontro de jogadores vindos de toda a parte dos Açores, porque a maioria aqui nas nossas áreas, como o Zeta sabe, são açorianos. De Portugal continental, uma minoria. E eu digo sempre Portugal continental, porque Portugal não é continente nenhum. A Europa é um continente, Portugal não é. Muito bem. Eu gosto de fazer as coisas claras, porque eles chamam-nos açorianos e eu chamo-nos portugueses. Portanto, Portugal continental não se aplica a nascer no continente europeu. Exatamente, porque a Europa que é continente, não é Portugal. Se Portugal fosse um continente, não era tão pequenino como é. Provavelmente, sim, naturalmente. Infelizmente. Quantas equipas se juntavam nesses torneios? Geralmente é à volta de 14, 16 equipas. Já dava que fazer. Era formidável. Depois havia um grande banquete. No campo eram como cães contra gatos, mas aqui era tudo igual, eram amigos. E é assim que se quer. Há aqui muitos troféus de primeiro lugar? Sim. Especialmente aqueles que herderam todos. Este aqui já é de segunda classe. Este aqui era um torneio de 5 anos e quem ganhasse 5 anos consecutivos guardava o troféu e ele ficou cá. Então estes... Aquele é o mais velho de todos que está cá. O Strage. Aquele escapou o incêndio. O Strage, o grande. Sim. Então aqueles 6 troféus que estão ali representam já foi depois 6 vezes que o Atlético foi campeão 5 vezes seguidas. Sim. Muito bem. Então estão ali 30 anos de títulos. Mais de 30 anos. Muito bem. Ainda aqui nesta montra há de haver troféus que foram ganhos aqui em São José, mas também se calhar troféus que foram ganhos noutras regiões. Sim. Até não posso recordar exatamente a data, mas houve uma altura em que a nossa equipa, a primeira equipa, foi à semifinal dos Estados Unidos, em Chicago. Muito bem. Mas como não havia muito dinheiro, depois perdemos. Ajude-nos aqui a recordar alguns grandes jogadores que passaram aqui pelo Portuguese Athletic Club. Foi o Antelmo Faria, que foi um grande guarda-redes, o próprio Manuel Teixeira, o Carlos... são tantos, meu Deus, uma pessoa tem medo até de os outros ficaram ofendidos porque já morreram. Enquanto se recorda, tudo gente que deu um contributo muito importante também aqui a toda a vida, toda a existência do clube. Sim, porque o clube quando começou era apenas futebol, mais nada. Depois, quando eu assumi a primeira presidência em 68, foi quando comecei a desenvolver a cultura. Okay. É outra vertente da ação do clube. Sim, que levou o Atlético a praticamente todo o mundo. Este salão de festas que vocês têm aqui é usado para eventos, provavelmente de todo o tipo, ao longo do ano. Quais são os eventos mais relevantes ou aqueles que têm mais impacto aqui na comunidade? O primeiro do ano é o aniversário do clube, que é 22 de fevereiro. Depois temos a festa da Páscoa. Durante o verão não fazemos muita coisa. Depois começa as vindimas, o Natal, a festa da Hawaii e a passagem do ano então, que é o apogeu. Quantas pessoas é que se reúnem aqui numa dessas festas? Normalmente o que é habitual? Já reunimos cerca de 300 pessoas. O grande problema é que não fica muita área para dançar. Okay. De maneira que agora... Não são mais apertadinhos? Sim. Ele nem se mexe. Depois posso contar uma anedota mais tarde. Pode contar já? Pode contar já? Não. Ok, está bem. Ok, foi este sujeito que veio de São Jorge. Ele é pequeno, pesava talvez 120 libras e casou com uma moça de 300 libras. E um dia ela disse, João, eu gostava de ir por cima.
E o João disse, está bem, Maria. Disse, está autêntico. E a Folha Santa diz, olha, João Mestre, diz ele, só se for com os olhos. O peso era todo. É mais ou menos aqui nas festas com mais gente aqui no Athletic Club, mas as pessoas dançam. É o calor humano, não é? Sim, sim, exatamente. Exatamente. Nesta conversa prévia que tivemos, deu facilmente para perceber isto, que as vossas festas aqui, os vossos eventos aqui, reúnem gente que fazem questão de estarem juntas nesta união aqui nas festas. Como ia dizer, autêntica família. É como a autêntica família. A gente conhece todos os outros, respeitamos mutuamente, como um dos meus diretores uma vez disse, porque disseram, o Atlético é o clube da elite. Eu disse, não, somos diferentes, é só. Somos iguais em tudo, mas nisso somos diferentes. Pronto. muito bem. A gente aqui nunca teve problemas, nunca. Presentemente a gente limita a passagem do ano a 200 pessoas, assim há lugar, e há mais lugar, nem tanto para dançar, como também para andar à volta das mesas. As pessoas podem também conviver e andar e circular pelo salão, não é? E na passagem do ano, o que se paga cobre tudo, bar e tudo. Muito bem. Inclui tudo. Podem beber até à 1 da manhã, que não há problema nenhum. O problema agora é que nos últimos 2 anos, com medo da polícia, eles toleram-se mais. Porque antes havia cada piela que não era brincadeira. Bom, há alguns anos atrás houve aqui um evento dramático, catastrófico até para o vosso clube, que foi o incêndio. Sim. Isto foi algo seguramente muito relevante na vida do clube. Muito mesmo. Eu ia aqui no 101, que é a estrada principal, quando olho para a esquerda e o Carlos Fagundes diz, há fogo no AIS. A gente deu a volta e na realidade começou lá embaixo. E lá embaixo teve bem pouco prejuízo. Depois, quando arrebentou, foi cá em cima e levou tudo. O bar, tudo, desapareceu tudo. Como é que foi a recuperação? Como é que foi a reconstrução do clube e de toda a sala? Tudo voluntários. Tudo. Tudo o que foi feito. Biblioteca, os escritórios, o bar, foi tudo voluntário. Tudo gente voluntária. E quando vir o bar, vai ver, é muito trabalho mesmo. Muito bem. Projetos para o futuro, como é que vê o PAC, o Portuguese Athletic Club, daqui a 10, 15, 20, 50 anos? Um pouco obscuro. Não há imigração, os filhos já começam a americanizar-se, e os velhos estão a que ficam, os velhos vão passando. Eu lembro-me quando o Atlético tinha 300 e tal membros, 400 membros, presentemente temos talvez uns 150. É difícil. Não, vamos aguardar para ver o que é que... Enquanto eu andar por cá, vou tentar. Esta é a minha 4ª ou 5ª vez, tanto na direção como na Assembleia Geral. Muito bem. Uma mensagem para todos aqueles que gostam do PAC, que em algum momento passaram por aqui ou que são também, que gostam desta casa, e para aqueles que eventualmente não conheçam o Portuguese Athletic Club, uma mensagem para toda essa gente. Olha, para começar, o lema do Portuguese Athletic Club é o trabalho de muitos ao serviço de poucos. Alguém queria dizer que era o serviço de muitos, mas não, é o serviço de poucos, porque a gente não pode satisfazer toda a gente. A nossa sala está sempre aberta, quem quiser partilhar dela, não discriminamos contra ninguém, até mesmo entre Teixeirenses e Micaelenses, não há problema nenhum, estamos todos bem, e que aqueles que já se encontram longe, eu sei que há muitas saudades, porque de vez em quando eles cá voltam e matam essas saudades. De resto, olha, continuamos a ser aquilo que éramos e tentaremos a ser o que fomos de antes. Nunca mudaremos, o problema será sempre o mesmo. Muito bem, Sr. Décio, muito obrigado pela oportunidade também de conversarmos aqui, de nos receber também aqui nesta vossa casa, e sucesso e continuação de muitos e muitos anos de vida aqui para o PAC. Prazer. Muito obrigado. Bom, foi aqui, mais uma vez também, muito importante conhecer
o Portuguese Athletic Club aqui em São José, Califórnia, mais uma entidade que também aqui agrega e une os portugueses e se calhar também não só nesta região da Califórnia, de maneira que para nós foi realmente obviamente também um prazer estar aqui e conhecer o PAC, o Portuguese Athletic Club.